Olá, jovem, seja bem-vindo aqui ao Matemática Gym. Vamos lá aqui, atividades referente ao Teorema de Pitágoras, ok? Então, olha só, atividade 5 diz assim, ó, o portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que o comprimento teria uma trave de madeira que se estende do ponto A até o ponto C. Vamos aqui? Então, olha só, ele está dizendo que de A até B, que é o comprimento, é 4 metros. Ele está dizendo que essa altura aqui, que vai do ponto B até o ponto C, ela é 3 metros. E ele quer saber quanto que é essa trave aqui, ó. Essa trave aqui, eu não sei essa medida, eu vou representar ela pelo valor de x. Lembrando o Teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte, olha só, que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tá certo? Nesse caso, o a é representado pelo x, então o a é representado pelo x, o b é representado pelo 3 metros e o C é representado pelo 4 metros, ok? Substituindo esses valores, então vai ficar A igual a x ao quadrado, né? Então vai ficar x ao quadrado, o B igual a 3, então vai ficar 3 ao quadrado, mais o C, que é 4 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado, resolvendo as potências, 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. Então, x ao quadrado é 9 mais 16, que dá 25, que era o valor positivo. Então, x é igual a raiz quadrada positiva de 25, que nesse caso, x, então, é igual a 5, o quê? 5 metros, tá certo? É assim que eu resolvo esse tipo de atividade utilizando o Teorema de Pitágoras. Vamos para o próximo aqui, ó. Atividade 6. Olha só. Quantos metros de fio são necessários para puxar a luz de um poste de 6 metros de altura? Então, eu tenho um poste aqui, ó, de acordo com o desenho. Então, está dizendo que é 6 metros de altura, até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste. Então, a caixa de luz está aqui e eu tenho aqui que a distância desse ponto até aqui, ela é de 8 metros. Eu quero saber essa distância aqui, ó, que está esse pontilhado. Esse aqui vou chamar de x esse valor. Observe novamente que aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó, formado entre o poste e a caixa de luz. Então, nesse triângulo aqui, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Bem, a mesma ideia, jovem. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é quanto nesse caso? Vamos tirar os dados aqui. O A é representado pela letra X, o B é representado pelo 6 e o C é representado pelo 8. Então, nesse caso, vai ficar x ao quadrado é igual o B, 6 ao quadrado, mais o 8 ao quadrado. Aplicando o teorema aqui, fazendo as continhas, 6 vezes 6 é 36, mais 8 ao quadrado é 64. Assim, x ao quadrado é 36 mais 64 dá 100. X ao quadrado é 100, ou seja, o x é a raiz quadrada positiva do 100. E a raiz quadrada positiva do 100 é 10. Como a distância é dada em metros, então a resposta é 10 metros, tá certo? Exercício 6 aí, então, dessa forma que eu utilizo aplicando o Teorema de Pitágoras. Lembra lá? Vamos aqui para o exercício 7. Olha só o exercício 7. Diz assim, ó. 2 navios partem de um mesmo ponto, no mesmo instante, e viajam com velocidades constantes em direções que formam um ângulo reto. Depois de
1 hora de viagem, a distância entre os dois navios é de 13 milhas. Olha só, a distância entre os dois navios é de 13 milhas. Se um deles é 7 milhas por hora mais rápido que o outro, determine a velocidade de cada navio. Então, olhando aqui pelo desenho, o que nós podemos observar? Que a distância entre os dois é de 13 milhas, ou seja, essa diagonal aqui ela é igual a 13. Beleza, então. Agora ele fala o seguinte, ó, depois de 1 hora de viagem, né, que a distância deles é 13 metros, ele diz assim, ó, se um deles é 7 milhas por hora mais rápido, ou seja, se aqui, esse aqui, ó, vamos dizer que esse aqui, a distância é x, esse aqui a distância vai ser x mais 7 milhas mais rápido, tá certo? Que o outro determina a velocidade de cada navio. Então, agora vamos aqui, ó. Vamos descobrir primeiro, então, o valor de x. Então, vai ficar assim, ó. 13 ao quadrado é igual a x mais 7 ao quadrado mais esse x ao quadrado. Então, 13 ao quadrado é 169. Agora, olha só, aqui aplicando a distributiva, vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 7 vai ficar 14x mais 49, isso mais x ao quadrado. Então, agora nesse caso, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado mais 14x. Aqui, ó, vai ficar mais 49 menos 169. Isso tudo igual a 0. Isolando aqui, resolvendo essa continha aqui primeiro, né? Então, vai ficar assim, ó. 2x ao quadrado mais 14x. Aqui, ó, 49 menos 169 dá menos 120 igual a 0. Simplificando aqui todo mundo por 2, então vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 7x menos 60 igual a 0. Agora vamos descobrir aqui o valor de x aqui, ó. Descobrindo o valor de x aqui, nós temos o seguinte, que o a é uma equação de segundo grau, né? Então, tem que descobrir primeiro o valor do delta. Para isso, eu sei que o a é 1, o b é 7 e o c é menos 60. Então, delta vai ser b ao quadrado, né? A fórmula, menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, delta é b ao quadrado. Então, dá 49 mais, presta atenção aqui, 4 vezes 1, 4 vezes 60, 6 vezes 4, dá 240, certo? Então, delta é 289. Agora, vamos determinar o valor de x aqui, ó. X é igual menos b mais ou menos a raiz de delta 2 vezes o a. Vamos lá? X é igual menos o b. O b é quanto? 7. Então, vai ficar menos 7 mais ou menos raiz quadrada de 289 é 17 dividido por 2 vezes o a, que é 2. Daqui eu tiro x'. X' vai ser igual, ó, menos 7 mais 17 sobra 10, dividido por 2, que dá 5. A outra resposta, ela vai dar um valor negativo, certo? Então, ela não faz sentido, mas vamos fazer ela aqui. É menos 24, dividido por 2, que dá menos 12.
tá certo? Então, a pergunta é, se um deles é 7 milhas por hora mais rápido que o outro, determine a velocidade de cada um. Então, esse navio aqui, ó, ele está na velocidade de 5 milhas por hora, tá certo? 5 milhas, vou escrever assim, ó, por hora. E esse aqui, ele vai estar 5 mais 7, esse aqui vai estar na velocidade de 12 milhas por hora. Ok? Entendida aí essa atividade? Vamos aqui para a próxima tarefinha, exercício 8, diz assim, ó. Durante um incêndio, deixa o professor chegar aqui para cá um pouquinho. Aí, ficou melhor assim. Olha só, durante um incêndio num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento sinistrado. A escada estava colocada a 1 metro do chão, ou seja, então a distância aqui, ó, daqui para cá é 1 metro do chão. Não vamos tomar cuidado com esse dado. Sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros. Lembrando que essa distância aqui, ó, é a distância daqui para cá. Essa distância aqui da base aqui, ó, é 6 metros. Essa distância é assim, vou colocar a setinha para indicar. Então, ele está afastado a 6 metros da parede do edifício. E a pergunta é: qual é a altura do apartamento sinistrado em relação à mão? E eu tenho que essa escada aqui, ela é 10 metros, né? Esse comprimento aqui dela. Então, aqui tem mais 1 metro aqui no final. Então, primeira coisa, eu vou descobrir essa altura aqui, H, tá certo? Aqui está o apartamento e ela está 1 metro aqui do chão. Então, primeiro eu vou descobrir essa altura H e na resposta dela, eu vou somar uma unidade, que aí eu vou descobrir o valor do apartamento aqui do chão. Então, vai ficar assim, ó. Olha aqui que forma um triângulo retângulo, certo? Nesse triângulo retângulo, esse 10 é a hipotenusa, ou seja, 10 ao quadrado é igual. Essa distância aqui, ó, é um cateto, então é igual a 6 metros ao quadrado. Esse metro não precisa colocar, não. Certo? Esse metro não. Mais a altura H aqui, ó, tá certo? Ao quadrado. Então, nesse caso, vai ficar H ao quadrado, isolando H, vai ser 10 metros, que é 100, menos esse 6 ao quadrado, eu passo ele para cá, troco o sinal, então vai ficar menos 36. Então, H ao quadrado vai ser 100 menos 36 dá 64. Extrai a raiz quadrada positiva do 64. Então, raiz quadrada de 64. H é igual a 8. Só que essa distância aqui é 8, ó. Essa distância é 8. Aí eu tenho que lembrar de somar mais esse 1 metro aqui embaixo. Então, porque a pergunta é, qual é a altura do apartamento sinistrado em relação ao chão? Então, tem mais um metro aqui para baixo para somar. Então, a altura vai ser o H mais 1. Então, essa altura, quem que é o H nesse caso? É 8. 8 mais 1 é 9. Então, a altura em relação ao chão é de 9 metros. Tá certo? Ok, jovem? Entendido esse daí? Vamos aqui para a próxima atividade. A próxima atividade é referente ao esse quadrilátero aí. São duas perguntas, olha só. Vamos fazer primeiro a pergunta A. Na figura, o triângulo BCD é equilátero. Opa, então determine o perímetro do triângulo BCD. Professor, mas aqui não tem o valor de nenhum lado. Eu sei que esse lado
vamos supor que ele chame x. Esse aqui também vai ser x. E automaticamente esse aqui vai ser x, porque ele é um triângulo equilátero. Então, a primeira coisa, tem que descobrir esse valor aqui desse triângulo x. Então, vamos lá. Descobrindo o valor de x, observe que aqui ó, tem um triângulo retângulo. Gente, usou o teorema de Pitágoras, precisa identificar cadê o triângulo retângulo. Então, observe que aqui eu tenho um triângulo. Ó, o ABD, ele é um triângulo retângulo. Nele, que é a hipotenusa? É o x. Então, vai ficar x ao quadrado é igual. Quem que é o A? O x, quem que é o B? Pode ser o 12, 12 ao quadrado, mais o 9 ao quadrado. Então, x ao quadrado é 12 ao quadrado dá 144, mais 9 vezes 9 dá 81. Somando aí esses dois, então, x ao quadrado vai ficar igual a 5, 8 com 14 dá 22, 225. Então, x é a raiz quadrada positiva de 225. Que nesse caso dá quanto? X é 15. Opa! A pergunta é, qual é o perímetro do triângulo BCD? Então, vamos lá. Perímetro do triângulo, nesse caso, vai ser x mais x mais x, né? Perímetro do triângulo. Cada x vale 15, então são 3x, então é 3 vezes o 15. E 3 vezes 15 dá 45. Ok? Então, o perímetro do triângulo é 45. Ele ainda tem mais uma perguntinha, que diz o seguinte, ó. O perímetro do quadrilátero. Agora ele quer saber o perímetro do quadrilátero. Então, do quadrilátero A, B, C, D. Então, esse quadrilátero, o perímetro é a soma de todos os lados. Aqui é do triângulo, tá? Agora, perímetro do quadrilátero, eu vou colocar aqui uma figura de 4 lados, vai ser 9 mais 12 mais esse x aqui, que é 15, mais esse outro x que é 15. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro desse quadrilátero aí vai ficar 15 mais 15 é 30. E 12 mais 9 dá 21. 30 mais 21 dá 51. Ok? Tranquilo? Nós já temos aí esses exercícios respondidos. Vamos aqui para o exercício 10. Olha só. Uma árvore foi quebrada pelo vento e há parteado no tronco, que restou em pé. Forma um ângulo reto com o solo. Se a altura da árvore antes de se quebrar era de 9 metros, e sabendo que a ponta da parte quebrada está a 3 metros da base da árvore, qual a altura do tronco que restou em pé? Vamos ver aqui, vamos olhar para o desenho. Se a gente observar, forma um triângulo retângulo. Vocês estão vendo aqui a ideia do triângulo retângulo, ó, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, se a árvore quebrou, certo? Ele está falando o seguinte, ó, se a altura da árvore antes de ser quebrada era de 9 metros, ou seja, isso aqui tudo era 9 metros. Antes, né? Tudo era 9 metros. Então, se esse tamanho aqui eu considero ele todo 9 metros da parte toda, então se eu chamar esse pedaço aqui de x, concorda que esse tamanho aqui é 9 menos x? Por que, professor, 9 menos x? Porque tudo era 9. Aí você quebrou um pedaço, então, que você não sabe, você está chamando de x. Então, esse pedaço aqui vai ser
tudo menos o x que está aqui. 9 menos x. É por esse que é o motivo, 9 menos x. E ele ainda fala o seguinte: e sabendo que a ponta da parte quebrada está a 3 metros da base da árvore, ou seja, essa distância aqui, ó, ela é de 3 metros. Então, a pergunta, ele quer saber qual que é essa altura H. Olhando aqui para esse desenho, a gente consegue novamente ver um triângulo retângulo, certo? Onde a hipotenusa é esse lado maior, ou seja, 9 menos x, isso aqui ao quadrado, igual essa altura que é um cateto, que é x ao quadrado, e essa altura aqui, que também é 3 ao quadrado, que é o outro cateto. Resolvendo esse produto notável aqui primeiro, ó, então vai ficar 81 menos 2 vezes 9 dá 18, x mais aqui dá x ao quadrado, igual, do lado de cá vai ficar x ao quadrado mais 3 ao quadrado é 9. Observe que eu posso, esse x com esse x eu posso cancelar, porque eles estão opostos ao sinal de igual. Eu vou passar esse 18 para o primeiro membro e esse 9 para cá. Então, vai ficar assim, ó. 18x igual a 81 menos o 9. Então, 18x vai ser 81 menos 9 dá 72. Ok? Então, x vai ser 72 dividido por 18. Dividindo 72 por 18, vai dar quanto? 4. Vamos ver aqui. 4 vezes 8 dá 32, vai 3, 4 vezes 1, 4 e 3, 7, 72. Então, x é igual a 4. Então, essa altura aqui, ela que ficou em pé, é de 4 metros. Tá certo? Jovem, vamos encerrando por aqui então. Logo a gente vai estar colocando mais atividades aí corrigidas para vocês. Um grande abraço e fui!